O namorado perfeito ou o teu pior pesadelo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Namorado da Freida McFadden. É o primeiro vídeo de resenha aqui desse canal, então já curte e comenta se tu gosta de vídeo de resenha de livros. Quer ver mais vídeos de resenha por aqui no canal, porque normalmente eu não faço resenha porque eu falo dos livros nos lidos do mês. Eu acho que com resenhas a gente às vezes pode aprofundar um pouco mais, principalmente daqueles livros que eu não faço um vlog de leitura, por exemplo. Então esse foi um livro que eu não fiz o vlog de leitura, mas eu acho que é válido eu trazer aqui a minha resenha, porque eu trago a minha opinião, vocês trazem a opinião de vocês, e se alguém estiver pesquisando sobre esse livro e quiser saber um pouco mais sem spoiler, esse é um vídeo para isso. Aqui a nossa protagonista, a Sidney, ela é uma mulher na casa ali dos 30 anos, e aí o nome dela, ser Sidney, me lembrou muito de Pânico, a Sidney Prescott, então já entrei assim, lendo o livro nessa vibe de serial killer, terrorzinho psicológico, já entrei nessa vibe. Ai, Julie, mas tu entrou nessa vibe só por causa de um nome? Sim, eu entrei nessa vibe por causa de um nome. E também porque eu gosto muito de filmes e livros assim, que são suspense e terror psicológico ao mesmo tempo. Então a Sidney tá ali morando em Nova York, ela tá vivendo a vida dela, só que ela tá muito cansada dos encontros que ela tem em aplicativos de namoro, onde ela não tem muito sucesso, ela tem uns encontros ali muito ruins, ela é bem desastrada para achar um par perfeito para ela. E quando ela finalmente conhece o Tom, ele parece assim ser bom demais para ser verdade, ele é extremamente apaixonado por ela, ele é atraente, bem sucedido, então ela começa a pensar, nossa, é perfeito demais para ser verdade. Só que tem um problema que tá incomodando a Sidney, que tem um serial killer na cidade. E as coincidências entre o homem perfeito dela e esse serial killer, essas notícias que estão sendo passadas ali sobre esse serial killer, são no mínimo perturbadoras ali pelas coincidências e tudo mais. Então ela começa a ficar pensando que será que não tem algo de errado aí? Então a trama principal do livro é essa, ela estar procurando um namorado, alguém para casar, enfim, para viver a vida dela, alguém que seja minimamente aceitável hoje em dia. E aí ela encontra então esse cara, e a Freida, ela mexe com a nossa cabeça, porque ela te faz gostar e ao mesmo tempo odiar do mesmo personagem do protagonista, o Tom. Tu vai se pegar analisando cada frase do Tom no livro. Ele tem os pontos de vista dele, se eu não me engano, então tu vai ficar ali pescando as frases dele no livro para ver se encontra alguma red flag, para ver se vê algum deslize dele, para descobrir se ele realmente faz parte de alguma coisa ruim, ou se ele tá fazendo parte desses assassinatos, ou se ele não tem nada a ver e aí é coisa da nossa cabeça. Então em muitos momentos tu vai ficar ali com essa paranoia, e eu gosto muito disso nos livros da Freida, que é ela simplesmente fazer com que a gente desconfie de todo mundo, e no fim das contas, às vezes, né, não em todos os livros, mas às vezes no fim das contas não era ninguém de quem tu estava desconfiando, ou era uma pessoa aleatória ali que tu nem lembrava da existência, ou sabe, essas sacadas da Freida são coisas que me fazem querer muito ler os livros dela. Eu leio assim sem nem ficar pensando muito, sabe, porque eu desconfio de todo mundo e ao mesmo tempo eu sempre sou feita de palhaça, então eu gosto muito dos livros da Freida por causa disso. São livros que me tiram muito da ressaca literária, justamente por essa narrativa dela bem intensa, esse jeito dela de fazer com que a gente queira ler cada capítulo um atrás do outro. E como é de costume da autora, os capítulos são curtinhos e todos eles terminam com um gancho pro próximo capítulo, então isso é mais uma coisa que te faz querer ler o livro sem parar, sem pausa, assim, tu pega e tu lê num final de semana, ou tu lê em um dia, dependendo do teu ritmo de leitura, tu consegue ler em um dia, porque a autora, ela vai te deixar um gancho no final de cada capítulo, isso é fato, e tu vai querer saber o que tá acontecendo ali, então tu vai querer pegar o próximo capítulo logo. Isso é uma coisa que te impede de fechar o livro, sabe? Então é uma coisa que eu gosto muito, como eu disse. Eu sei que tem muita gente que não gosta dos livros da Freida, ou que acha muito raso, mas pra mim são livros perfeitos pra sair da ressaca literária, principalmente quando tu gosta de suspense, então eu sempre vou querer ler o que essa querida escreve, tá? Se tu gostou de A Empregada, se prepara, tá? Porque esse aqui, ele tem um clima mais urbano ali, ele dá um frio na barriga e tu fica ansiosa, tá? Então os livros da Freida, eles têm essa mesma fórmula, mas
os plot twists são diferentes, ou são livros com plots diferentes mesmo, com enredos diferentes, mas ela segue essa formulazinha em todo o livro dela. Outro que eu recomendo muito também é Nunca Minta, que é o meu favorito dela, e esse, O Namorado, eu acho que tá logo abaixo, tá, de Nunca Minta, porque eu gosto bastante desse aqui também, eu gostei bastante. E eu nunca vou ser aquela pessoa que, nossa, eu vou avaliar o livro pela escrita da autora, pela narrativa. Gente, eu avalio os livros pelo entretenimento. Então, o livro me entreteu, me deixou viciada, não consegui parar de ler, 5 estrelas. Ai, mas a autora escreve 5 estrelas. Claro que tem livros que às vezes a escrita é toda ruim, ou que tem muitos erros, que também às vezes não é nem coisa da autora, às vezes é coisa da gráfica, ou livros que tu não consegue entender o que a autora tá querendo passar na história. Aí realmente é meio difícil, mesmo a história sendo boa, é meio difícil passar pano e dar 5 estrelas, porque daí envolve muita escrita. Mas fora, assim, são livros muito específicos que acontecem isso. Eu nem lembro se existe algum livro que é assim, se eu já li algum livro que é assim. Mas os livros da Freida, pra mim, são maravilhosos. Quando eu tô entrando numa ressaca, eu pego um livro dela. E esse livro é um lembrete sombrio, constante, de que às vezes a pessoa que tu deixa entrar na tua vida é exatamente aquela que tu deveria estar fugindo. Se tu busca profundidade literária, metáforas complexas, esse livro não é pra ti, tá? Por isso que eu digo que a Freida é muito 8 ou 80, ou o pessoal ama ou odeia. Se tu busca coisas muito profundas, esse livro não é pra ti. Esse aqui é o puro suco do entretenimento, e os livros da Freida são puro entretenimento, e eu gosto muito de livros pelo entretenimento. Então aqui o livro, ele alterna entre o presente da Sidney, né, com a Sidney ali em ponto de vista dela, e alguns vislumbres do passado ou da mente do assassino, né. Então aqui a gente vai vendo essa dualidade, mas a gente não sabe se a gente tá vendo coisas do passado, ou da mente do assassino, ou o que está acontecendo. E isso cria muito uma tensão, e a gente, leitor, que está lendo ali esse livro, a gente sabe que a Sidney está indo em direção ao perigo, mas ela não sabe. Então, a gente está vendo ali o que está acontecendo, a gente está ansiosa, mas a Sidney não sabe o que está acontecendo, porque ela não está vendo esse ponto de vista que a gente está vendo. Aqui os temas principais dessa história são a vulnerabilidade digital, então a gente vê ali o perigo escondido por trás dos aplicativos de namoro. Muitas, principalmente mulheres, passam. O gaslighting também, a protagonista, ela tem muita dúvida constante sobre os seus próprios instintos. E a Sidney tem também a busca pela validação, então ela tá ali disposta a ignorar as red flags que ela vê, justamente para ter ali o escolhido dela, que quando a gente quer muito que alguém seja a pessoa escolhida, ela ignora assim completamente as red flags, porque na cabeça dela é tudo coisa da cabeça dela mesmo. Então tem esses temas principais aí muito importantes, né? E a autora vai trazer isso de uma forma muito impactante. Então, como todo livro da Freida McFadden, nada é o que parece. Tu vai achar que descobriu, mas não descobriu. Eu recomendo demais, se tu quer começar a ler a autora também, começar por esse livro, eu acho que é uma boa pedida. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se tu já leu algum livro da Freida, ou se tu quer ler algum livro dela, ou esse aqui que eu tô recomendando hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau!